Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto Copene Sudeste em prol das ações afirmativas do Brasil, um projeto de nação antirracista. Quero dizer da minha alegria e satisfação em mediar essa mesa em especial. Agradecer a todos os pesquisadores negros e demais associados da BPN, na figura da professora Débora Jeffrey e das amigas professora Valburga e professora Márcia Anacleto. E todas e todos os nossos integrantes e estudantes na figura da Núbia, que hoje faz aniversário, assim como o nosso querido conselheiro, o Abner, e o Paulo Freire, né, na nossa vida e na nossa memória. Na memória dessas pessoas, seguimos, especialmente hoje, pensando o lugar da educação das crianças negras em um projeto de nação antirracista, né? E por isso, hoje receberemos a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, professora titular na UFSCar, e por indicação do Movimento Negro foi conselheira da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação. Nesta condição foi relatora do parecer CNECP 03 de 2004, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Mas antes disso, é a mulher que nos ensina a dar luz a nós mesmas e ensina que pesquisa é luta por reconhecimento e cidadania. E junto com a nossa querida professora Nilma Lino Gomes, que é uma mulher negra em movimento, eu jamais vou me esquecer dessa apresentação dela, pedagoga brasileira, professora titular da UFMG, que tornou-se a primeira mulher negra do Brasil a comandar uma universidade pública federal, a Unilab. Ocupou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e o meu sonho é um dia vê-lo ocupando da educação. Mas nesse espaço é a professora negra que nós vemos de perto e que nos trança nas encruzilhadas do movimento negro educador. Muito obrigada pela sua existência, professora Nilma. É na senhora e na pessoa também da professora Petronília que eu destaco que o pensamento negro em educação do Brasil e aproveito para saudar outras mulheres maravilhosas, como a professora Maria Lúcia Assunção Barbosa, Raquel de Oliveira, Eliane Cavaleiro, Yolanda Oliveira, Helena Teodoro, Ana Célia Silva, que nos inspiram, trazem a força e o seu axé e nos trouxeram até aqui. Assim, sigamos, e eu vou passar a palavra de imediato à nossa querida professora Nilma Lino Gomes. É uma satisfação tê-la aqui, professora. Olá, muito boa tarde, Ellen. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa mesa virtual do nosso quarto Copene da região Sudeste. Eu agradeço o convite para participar dessa mesa. Agradeço a coordenação do quarto Copene, na pessoa da professora Ellen Souza, uma professora que eu conheço desde menina, desde graduação, depois mestrado, doutorado e agora professora da Unifesp, fazendo um trabalho tão responsável, tão competente, tão maravilhoso sobre a questão da educação, a questão racial na educação e das crianças negras na educação. Um prazer, Ellen, muito obrigada. Quero cumprimentar também a minha querida amiga, que logo também estará aqui conosco, fazendo sua fala, a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, e do prazer de dividir essa mesa com ela.
Eu vejo aqui pelo chat, nos compartilhamentos, mais uma vez agradecendo e dando uma boa tarde a todas as pessoas e a responsabilidade que essa mesa tem, né? Pela expectativa que algumas pessoas manifestam aqui quando eu leio aqui no chat. E agradecer também a toda a equipe da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e todos os COPENs que já aconteceram, regionais, nesse momento tão difícil que é um momento de pandemia e de desgoverno. E por isso mesmo nós estamos fazendo esse encontro virtualmente. Quero aproveitar para ser solidária com todas as pessoas que perderam parentes, familiares, amigos, amores, nesse momento triste que o Brasil tem vivido. Hoje, 100 anos, completaria Paulo Freire se estivesse conosco, e não tem como não abrir essa mesa falando sobre Paulo Freire e deixando que o próprio Paulo Freire fale sobre si mesmo. Então, eu vou começar lendo um trecho de Paulo Freire para nos dar indignação, né? Para alimentar a nossa indignação. Talvez seja melhor do que nos dar, porque nós temos motivos e mais motivos de termos indignação e de ações que têm nos dado indignação, nos provocado, causado indignação nesses tempos que vivemos desde o golpe de 2016. Eu vou ler um trecho dele, Pedagogia da Autonomia, como todas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito. Talvez seja o livro que eu mais gosto, são as Cartas Póstumas de Paulo Freire. E ele falava o seguinte, na página 48, um dos meus sonhos, ao escrever essas cartas pedagógicas, se não os tivesse, não haveria por que escrevê-las, é desafiar-nos, pais, mães, professoras e professores, operários, estudantes, a refletir sobre o papel que temos e a responsabilidade de assumir o bem na construção e no aperfeiçoamento da democracia entre nós. Não de uma democracia que aprofunda as desigualdades, puramente convencional, que fortifica o poder dos poderosos, que assiste de braços cruzados à aviltação e ao destrato dos humildes e que acalenta a impunidade. Não de uma democracia cujo sonho de Estado dito liberal é o Estado que maximiza a liberdade dos fortes para acumular capital em face da pobreza e, às vezes, da miséria das maiorias, mas de uma democracia de que o Estado, recusando posições licenciosas ou autoritárias e respeitando realmente a liberdade dos cidadãos e das cidadãs, não abdica de seu papel regulador das relações sociais. Intervém, portanto, democraticamente, enquanto responsável pelo desenvolvimento da solidariedade social. Precisamos de uma democracia que é fiel à natureza humana, que tanto nos fez capazes de eticizar o mundo, quando de transgredir a ética, estabeleça limites à capacidade de mal-querer dos homens e das mulheres. Precisamos dessa democracia que Paulo Freire nos falava. E é por essa democracia que nós lutamos e em prol dessa democracia que nós lutamos pela vida e a dignidade das pessoas negras, das pessoas que precisam nesse país, pobres, todas elas. E aqui eu quero falar em especial das pessoas negras e mais especialmente ainda das crianças negras. E então, eu intitulei a minha fala de Infâncias, Educação, Antirracismo e Direitos Humanos. Eu aproveito algumas ideias de uma outra reflexão que fiz também, a convite de uma querida colega da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Débora, para refletir junto com vocês e junto com a professora Petronília sobre esse tema. E eu começo dizendo que essa é uma fala-denúncia. Por mais que saiba, né, e reconheça a resistência das nossas crianças negras, pobres, em continuar lutando pela sua dignidade das formas mais diversas, não há como não falar em crianças negras em tempos de pandemia, em tempos de desgoverno, de necropolítica, sem denunciar como tem sido dura e corajosa a vida das crianças negras, e principalmente das crianças negras e pobres brasileiras. Para Ricardo Henriques, economista,
A intensidade da desigualdade existente no Brasil o torna um dos mais injustos no cenário mundial. Segundo esse autor, as origens históricas e institucionais da desigualdade brasileira são múltiplas. No entanto, sua longa permanência na vida e no cotidiano das pessoas faz com que ela passe a ser encarada pela sociedade como algo natural. Para o autor ainda, a desigualdade ela resulta de um acordo social excludente. Eu diria de um projeto social excludente, que não reconhece a cidadania para todos e todas, onde a cidadania dos incluídos é distinta da dos excluídos, e, em decorrência, também são distintos os direitos, as oportunidades e os horizontes. E eu cito o autor: a pobreza é um dos mais agudos problemas econômicos no país, mas a desigualdade principal determinante da pobreza é o maior problema estrutural do Brasil. A desigualdade racial, entre outras, é crucial. O pertencimento racial tem importância significativa na estruturação das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. O aceite dessa tese, apesar de ainda limitado, tem crescido no interior da sociedade civil, sobretudo a partir dos anos 80, com o fortalecimento do movimento negro e a produção acadêmica de diagnósticos sociais sobre as desigualdades raciais. Então, eu diria que discutir e refletir sobre crianças, educação, antirracismo e direitos humanos significa compreender a infância, em especial em um país com um nível de desigualdade racial apontado por Ricardo Henriques e outros autores e autoras negros e não negros. O desafio de superação da incidência das desigualdades raciais, melhor dizendo, sobre as crianças brasileiras, está colocado nessa questão que eu lanço para vocês. Será que a infância negra tem sido vivida como um tempo de direitos, como afirma Miguel Arroyo e outros pesquisadores? Será que as crianças, de um modo geral, têm sido consideradas sujeitos de direitos, como afirma o ECA, e a criança negra nesse contexto? E eu acho que a questão vai mais além do que pensar as crianças e a criança negra, em específico, como sujeito de direitos. Significa compreender as infâncias marcadas pelas desigualdades de classe, de gênero, de raça, de idade, e as crianças como sujeitos de direitos que pertencem a grupos econômicos e sociais muito diversos no país, bem como grupos raciais, e que constroem identidades de gênero também na relação com a sociedade. Talvez, eu diria para vocês, uma das melhores maneiras de entender a interseccionalidade, que hoje nós tanto falamos, poderia ser olhar para as crianças e para as crianças negras e pobres, e em especial para as meninas. Como ainda não são vistas como sujeito de direitos, as crianças vivenciam situações de violência e tratos desiguais e injustos, muitas vezes caladas, silenciadas e construindo identidades fragmentadas. Esse processo de sofrimento, ele vai evoluindo, crescendo, e muitos de nós que estamos aqui nesse encontro, muitas vezes passamos por infâncias extremamente violentas e violentadas, mas que hoje, como adultos, de alguma forma, pelo menos socialmente, superamos. Porque as marcas psíquicas e as marcas na subjetividade das violências vividas na infância, elas nunca apagam. Podemos aprender a lidar com elas, mas apagá-las jamais. E é por isso, principalmente a educação infantil, é uma das etapas, é um dos momentos mais importantes da nossa educação escolar. Em sociedades hierarquizadas, como a nossa, no caso, para se libertarem do jugo adultocêntrico e hierarquizador, as crianças dependem muito que o mundo adulto as enxergue de forma diferente, ouça suas vozes, lute por políticas públicas que as representem.
Mas como a nossa sociedade adultocêntrica, racista, machista, patriarcal, LGBTfóbica, desigual, tende a ver as crianças como vir a ser, né, como um ser incompleto, tratamos a infância de diversas formas e, às vezes, contraditória. Ora romântica, ora como incompletude, ora como violenta, ora como difícil, indisciplinada, ora de maneira assistencialista. Essas formas de ver a criança e seus direitos nos distancia de atentar para a opressão racial, para o sofrimento humano, as dores e horrores que vivem as nossas crianças, silenciadas pelo mundo adulto. Em especial, as pobres, as negras, as meninas, as trans. Em sociedades indígenas, quilombolas, do campo, a criança e a infância, elas recebem formas muito diferenciadas de tratamento, que muitas vezes nós, com o nosso mundo urbano, sequer conhecemos. A separação infância e mundo adulto, nessas comunidades ou nessas sociedades, se dá de outra forma, muitas vezes com a sua própria inserção muito cedo na vida coletiva e no trabalho. A educação das crianças segue um outro ritmo de vida, mas isso não quer dizer que ali também não existam padrões de gênero, de idade, desafios na forma como lidar com as crianças. Não podemos ser românticas. As crianças e ser crianças como sujeito de direitos, como pessoa humana, com dignidade humana, não é fácil em toda e qualquer sociedade e grupo social, não só no Brasil, pois as normas de convivência, as regras sociais, os lugares de poder são determinados pelos adultos, por nós, e não pelas crianças. As desigualdades sociais e raciais atingem a todos e todas, em especial os segmentos considerados e tratados como mais vulneráveis, as crianças e os velhos e as velhas. As crianças são vistas na ótica das desigualdades do adultocentrismo como infantes, não é isso? Como já muitos de nós já escrevemos e sabemos. Ou seja, sem direito à fala, ingênua, sem capacidade de refletir sobre o mundo. Os velhos e as velhas são vistos como aqueles e aquelas que têm muita idade e já perderam a capacidade de refletir sobre si mesmos. E o mundo, portanto, precisam de alguém que fale por eles e elas. Ambos extremos, a infância e a velhice, se aproximam em termos simbólicos de alguns momentos, de luta ou ausência de direitos e na ausência de políticas públicas mais eficazes que garantam-lhes o direito de ser quem são. Entre eles e elas, infância ou crianças, velhos e velhas, há um tempo cronológico de acúmulo de experiências, de vivências, que os difere e também os distancia. Mas essa diferença cronológica não significa que esses sujeitos e sujeitas não pensem sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor. Superar essas lógicas que regem o trato discriminatório e adultocêntrico das crianças e também dos idosos e das idosas nas sociedades ocidentais é mudar radicalmente a visão e o tratamento pessoal, social, cultural, econômico, político, educacional em relação a esses dois sujeitos e as categorias de idade a que pertencem. As crianças não podem mais ser vistas como um protótipo do mundo adulto, e os velhos e as velhas não podem mais ser vistos como adultos em decadência. Tarefa difícil na sociedade em que vivemos, ainda mais em tempos de pandemia e desgoverno, mas tarefa necessária. O meu desafio aqui, ao tematizar as crianças e as crianças negras, é também desafiar-nos, como pesquisadoras e pesquisadores negros, a lançar olhares também sobre a velhice negra. Uma outra discussão que trouxe à tona a criança como sujeito e o seu sofrimento no contato com o mundo dos adultos e das adultas são os casos de assédio, de abuso, de violência e exploração sexual. No caso do abuso sexual realizado no interior dos lares, as pesquisas e as denúncias dos conselhos tutelares revelam a perversidade exacerbada. São realizadas, como todas e todos sabem, estudiosos do tema,
não somente por pessoas distantes, mas principalmente pelos parentes mais próximos, adultos em especial, homens em especial mais próximos. São casos explícitos de crime, de violência, que contam muitas vezes com a conivência da família, a omissão do Estado, os fundamentalismos das crenças religiosas, o machismo, o patriarcado, a exploração capitalista do corpo, que alimenta a exploração sexual das crianças, nas ruas, nos portos, na internet. Essa situação afeta meninas e meninos, mas no contexto patriarcal, como eu disse antes, as meninas são as que mais sofrem. Os casos são reais no mundo todo, não só no Brasil, resultando na naturalização da violência sobre as crianças. E principalmente quando essas crianças são tratadas como universais, quando não fazemos o recorte não somente do local, ou a região, ou o país, ou o continente, onde situações dessas acontecem, mas principalmente quando tratamos essas crianças de maneira generalizada. E aí, o desafio é como que as crianças negras vivem dentro desse contexto de violência. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, ainda em 2018, no período de 2011 a 2017, foram notificados, olhem bem, 184.524 casos de violência sexual notificados, porque aqueles casos que nós não sabemos faz esse número aumentar muito mais. Bom, destes 184.524, 58.037, ou seja, 31,5%, contra crianças. 83.068, 45%, contra adolescentes, concentrando 76,5% dos casos notificados nesses dois cursos de vida, infância e adolescência. Comparando-se os anos de 2011 e 2017, observa-se um aumento de 83% nas notificações de violências sexuais e um aumento de 64,6% e 83,2% nas notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, respectivamente. E que os dados estatísticos vão nos mostrar mais ainda. Eles nos mostram que a maior parte das pessoas vítimas de abuso ou exploração sexual é do sexo feminino e negras. As análises demonstram, em relação às características sociodemográficas de crianças vítimas de violência sexual, que 43.034, ou seja, 74,2%, eram do sexo feminino e 14.996, 25,8%, eram do sexo masculino. Do total, e os dados são importantes para que a gente alerte ainda mais, 51,2% estavam na faixa etária entre 1 e 5 anos, sendo que 45,5% são negras. Entre as crianças do sexo feminino com notificação de violência sexual, destaca-se que 51,9% estavam na faixa etária de 1 a 5 anos e 42,9% entre 6 e 9 anos, e que, do total, 46% eram negras. Entre crianças do sexo masculino com notificação de violência sexual, destaca-se que 48,9% estavam na faixa de 1 e 5 anos, 48,3% entre 6 e 9 anos, e do total, 44,2% eram negras. Então, enxergar as crianças e as crianças negras e considerá-las sujeito de direitos passa por compreender como essas e outras perversas situações e questões as afetam e nos afetam. Todas e todos que me ouvem, e eu mesma, fomos afetados porque também fomos crianças um dia. E eu tenho certeza que muito da minha fala nessa palestra não está sendo ouvida como algo externo a nós, como pessoas e como mulheres que um dia fomos crianças e que somos mulheres negras. Por isso, colocar a criança como sujeito de direitos e de direitos humanos é uma tarefa política e educativa, e é uma tarefa antirracista. E eu penso
que é exatamente a dimensão do antirracismo que tem faltado às análises estatísticas nacionais dos mais diversos órgãos respeitados quando falam sobre as violências que incidem sobre as crianças, não apenas a sexual, como eu dei exemplo. Por quê? Porque se todos os dados constatam que essas crianças eram negras, a minha pergunta é por que ainda as políticas voltadas para as crianças, para as infâncias, ainda não são também denominadas, localizadas como políticas antirracistas no nosso país. Essa é uma luta, e é uma luta que, entendendo-a, nós podemos nos reeducar na relação e no trato com as crianças, com os dados sobre as crianças, com a nossa capacidade de escuta, de intervenção positiva, de cuidado, de aprender com as crianças, principalmente as negras, de levá-las a sério nos dilemas e nas questões do seu ciclo da vida, de compreender as diferenças culturais no trato com as crianças nos diversos países do mundo, porém, submeter a cultura ao crivo dos avanços da história e dos direitos humanos emancipatórios, que é o que eu sempre chamo a atenção. E que perspectiva é essa? É aquela que compreende a dimensão política da universalidade dos direitos humanos, mas não perde de vista o fato de que essa universalidade não pode encobrir a diversidade de forma de ser humanos, e nem pode encobrir as formas desiguais como as diversas formas de ser humanos têm sido tratadas, a ponto de não considerar um grande contingente do mundo e da nossa sociedade como humanos. Como os direitos humanos, então, poderão abarcar aquelas e aqueles que, historicamente, nas relações de poder, políticas, na configuração das castas, sequer são pensados como humanos? E, nesse contexto, como garantir que as crianças, em especial as crianças negras, sejam consideradas sujeitos humanos e sujeitos dos direitos humanos? É preciso, então, racializar os direitos humanos. Precisamos que os direitos humanos em países como o Brasil, com maioria negra da população e com 75% da população pobre negra, também sejam direitos humanos emancipatórios e direitos humanos que se colocam explicitamente contra o racismo. Não basta apenas considerar o racismo como mais um elemento a lutar para a garantia dos direitos humanos, né? A lutar contra, né? Que nós temos que lutar contra para a garantia dos direitos humanos. A dimensão do antirracismo, ela tem que fazer parte de todas as chamadas em relação aos direitos humanos no Brasil. Nesse momento de pandemia e nesse momento de desgoverno, em que temos o Ministério dos Direitos Humanos fake, que não faz aquilo que o Ministério dos Direitos Humanos deveria fazer no Estado democrático, essa luta fica ainda mais conosco na sociedade civil, fica ainda mais conosco que somos ativistas do movimento negro, desse movimento negro educador, que eu tanto chamo a atenção, e que é um movimento negro com muitas formas de se expressar. Fica muito para nós também essa responsabilidade, como pesquisadoras e pesquisadores negros, nesse COPENE e também no interior da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Então, são questões para a educação, para a cultura, para a universidade, para os movimentos sociais, para os grupos progressistas, de um modo geral. São questões políticas, são questões, inclusive, que deveriam fazer parte da formação das educadoras e dos educadores para a infância. Deveriam fazer parte das nossas preocupações como pesquisadoras e pesquisadores, em especial aquelas e aqueles que lidam com as crianças, não somente aqueles e aquelas que lidam com as crianças negras. Somente uma educação com prática de liberdade, como diz Paulo Freire, poderá indagar as práticas e políticas que a trabalhar com essas questões. E para isso, essa educação terá que ser uma educação emancipatória e antirracista. Somente uma educação que pensa e age para emancipar as pessoas e não regulá-las de maneira conservadora, e também que entenda o antirracismo como um princípio da construção da democracia, poderá dar conta de construir novas formas de instigar o poder público
a implementar uma educação das crianças na perspectiva emancipatória, multicultural, dos direitos humanos e incluir também uma perspectiva antirracista. Na minha concepção, não dá para falar de uma política pública voltada para as infâncias ou para as crianças se não se pensar também que essa política pública tem que ser antirracista, tem que dialogar com o movimento negro nas suas mais diversas expressões, tem que ouvir as mulheres negras e tem que ouvir as crianças negras em primeiro lugar. Como professora Nilma, nós temos que construir essas estratégias. Há uma série de pesquisadoras, Ellen, que me convidou para essa mesa, a Cristina Teodoro, com quem eu escrevi recentemente um artigo, e parte dessa minha fala se inspira nesse artigo, minha querida amiga da Unilab, professora da Unilab, e tantas outras, a Lucimar Dias, a Débora, da UFES. Há um grande número de pesquisadoras dentro da própria Associação Brasileira de Pesquisadores Negros que podem nos ajudar a, além do que já escrevem, além do que já produzem, construir uma proposta de pôr uma educação das infâncias antirracista, por uma educação das infâncias democrática, emancipatória e antirracista. Eu sempre digo que é nesse momento que nós vivemos essa situação terrível no Brasil, de um Estado antidemocrático, de um Estado de viés fascistas, de uma extrema-direita que ascende, de um fundamentalismo religioso quase fora do controle, né? Quando nós vamos pensar nas atrocidades que esse fundamentalismo religioso faz em nome de um ser supremo, não é isso? Eu sempre chamei a atenção de que esses momentos vão ser os momentos em que as articulações e as alternativas vão ser construídas em nível local, como já foi em tempos muito duros também que esse país já viveu. Nesse momento, não dá para esperar da política pública. É daqui, é da efervescência, em diálogo com as pessoas que sofrem, é que surgirão alternativas, propostas, reflexões emancipatórias que vão brigar e tensionar, como Paulo Freire falava, com esses poderes estabelecidos que em 2022 nós derrubaremos e traremos a esperança que vai derrubar o medo e o ódio novamente. E somos nós que temos que construir essas estratégias locais, e inclusive na retomada do Estado Democrático de Direito, pressionarmos, propormos para que o Estado Democrático que teremos que reconstruir se reconstrua considerando as infâncias e as crianças de uma outra forma, principalmente as crianças negras, e trazendo em toda e qualquer política voltada para as infâncias a dimensão do antirracismo. Eu acho que talvez seja essa a novidade, que o acúmulo que nós temos construído ao longo desses anos poderá nos ajudar a formular, e é agora que nós temos que formular isso. É no tempo presente, não é quando retomarmos o Estado democrático novamente. É agora, para quando retomarmos o Estado democrático novamente, nós chegarmos com proposições concretas, inclusive algumas delas inegociáveis. Seguindo à frente e caminhando para o fim, a relação entre crianças, raça, educação, direitos humanos, ela precisa ser compreendida junto com um outro grupo de valores ou de conceitos-chave. Aqui eu vou elencar alguns, mas vocês poderão elencar muitos outros na construção desse convite, convocação, denúncia que eu faço, que é pensarmos aquelas e aqueles que trabalham com as infâncias, e principalmente com as infâncias negras, uma proposta de uma política de educação para as infâncias emancipatória, democrática e antirracista. Os conceitos que eu trago para nos ajudar a pensar são liberdade, equidade, justiça social, antirracismo e democracia. Assim, quem sabe nós poderemos avançar na construção dessa política que eu falo. E também nós poderemos avançar na construção de uma outra pedagogia, tensionando as licenciaturas e a formação de professoras e professores da educação básica, para que não só ouçam e respeitem,
mas considerem, de fato, quando trabalhamos com a formação de professoras e professores para a educação infantil, que insiram a discussão sobre as infâncias negras e o antirracismo em todo e qualquer curso de formação inicial de educadores e educadoras, não somente para a pedagogia, todos. O desafio que, então, eu lancei para todas e todos nós, e para mim também, porque eu estou dentro, é só me chamar que eu vou fazer parte desse grupo, esse monte de coisa que eu tenho, mas essa é uma questão que ela é crucial, é de esse reconhecimento da criança e das crianças como integrantes de um importante ciclo da vida nas sociedades ocidentais e que precisam ser ouvidas e consideradas como humanas, como sujeitos, como cidadãs, no momento presente. Para que, como diz Paulo Freire, é no momento presente que a gente constrói o nosso projeto. E é no momento presente que nós construímos o nosso projeto calcado em uma utopia, mas uma utopia, como diz Paulo Freire, como um sonho realizável, e não como algo impossível de se construir. E eu gosto muito dessa ideia de Paulo Freire. Um sonho realizável no presente, e que, quando você projeta o futuro, esse futuro é projetado de uma forma diferente e transformadora, porque é no presente que nós agimos. Bom, tudo isso e misturado nos mostra que determinações que incidem sobre o tipo de vida que as crianças podem vivenciar, ele pode ser alterado. Essa é uma alteração que não depende só de nós, das nossas pesquisas, de nossas atuações localizadas, mas, volto a dizer, precisa de uma intervenção forte na forma como o próprio Estado democrático vê, lida e constrói política para os sujeitos que constroem, que vivem uma sociedade democrática. Por mais, como eu já falei em outros programas, em outros seminários, que seja uma democracia, nos dizeres de Boaventura de Souza Santos, uma democracia de baixa intensidade, como é o Brasil. Mas, volto a insistir, qualquer democracia, por mais fraca que ela seja, por mais baixa intensidade que ela tenha, é melhor do que o fascismo. E é por isso que é agora que a gente tem que lutar. Nós temos que lutar para que o Estatuto da Criança e do Adolescente também inclua as crianças negras, da forma como ela não está incluída, uma vez que também é uma criança que sofre, uma criança que tem direitos, que o Estatuto é muito importante, mas nós precisamos também da especificidade racial, não só no Estatuto, como naquilo que dele decorre. E isso eu aprendi com as minhas amigas e colegas negras, pesquisadoras e professoras que estudam a infância. E a educação escolar? A educação escolar também, além da formação inicial e continuada, tem que encarar a urgência de que os docentes lidarão com a infância, não somente com a educação infantil. Eles lidarão com sujeitos concretos. E se não lidarão na atuação no ano da vida, no ano escolar em que lecionam, eles lidam e elas lidam e lidarão com as infâncias e as crianças na vida. Então, a mudança de uma boa formação inicial e uma boa formação continuada é aquela que nos forma ou que consegue sistematizar os nossos conhecimentos para construir algo novo e que vai nos fazer cidadãs e cidadãos melhores, não somente profissionais melhores. Não somente para atuar dentro das instituições educativas, mas para atuar na sociedade, no mundo, na vida, na política. E é por isso que essa concepção de educação crítica é tão atacada hoje pelos setores da extrema-direita, pelos setores reacionários e conservadores. Porque quando nós pensamos uma educação escolar para fora, que dialogue com essa sociedade, que reconheça com a sociedade, que traga o que os sujeitos da sociedade pensam, querem, lutam, para então construir seus currículos, para então articular com o conhecimento escolar específico da determinada etapa da vida, etapa da educação básica que nós estamos, ou do ensino superior, melhor dizendo, etapas e níveis, né? Sendo educação básica e ensino superior, é para extrapolar o escolar em específico. É para pensar a educação como intervenção no mundo.
e uma educação como intervenção no mundo, pensando uma educação crítica, ela é transformadora, ela é emancipatória. Não é uma educação para adestrar mentes, muito pelo contrário, é uma educação para alargar, emancipar mentes. E mais do que isso, é uma educação para formar subjetividades que sejam inconformistas, como Paulo Freire já falava. Bom, então, nesse sentido, eu quero finalizar dizendo da importância de pensar as crianças e as crianças negras nesse contexto mais amplo, não somente no contexto das relações raciais, que é o contexto central de onde elas vivem e onde nós vivemos, mas pensar esse contexto imbricado e articulado com os muitos outros contextos da nossa sociedade. Não deixando de considerar, não deixando de visualizar o tanto que as crianças lutam por si mesmas, muitas vezes, sozinhas. Lutam por direitos, lutam por dignidade. A forma como as crianças criam estratégias para sobreviver em meio a tantas opressões, sem também deixar de esquecer o lúdico, a fantasia, a criatividade, as formas como esse ciclo da vida que as sociedades ocidentais cunhou como a infância, que é o momento em que somos ainda tão pequenos e pequenas e que temos um mundo pela frente, e esse mundo pela frente ele é construído no nosso presente, porque todas nós vivemos um dia essa infância e fomos crianças. Isso tudo tem que nos fazer olhar de outra forma, não somente os nossos estudos sobre a infância, com as crianças como sujeitos, em especial as crianças negras, como também a própria forma como nós, organizadamente na sociedade, vamos construir um outro campo de luta por direitos da infância, que seja um campo que considere todos os avanços já construídos e indague o próprio campo que luta pelo direito à infância, de quão antirracista de fato ele tem sido. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Que maravilha, é muito gratificante estar aqui com vocês. Bem-vinda, professora Petronília, a mulher que nos ensina a dar a luz a nós mesmas e ensina que pesquisa e luta é reconhecimento por cidadania e militância também. A palavra é sua, professora Petronília. Muito obrigada por tudo. Prazer ver Petronília, querida. Tudo bom? Boa tarde, Ellen, Nilma e todas as outras pessoas que nos acompanham. Eu tive uma certa dificuldade desta vez de entrar, não pude assistir toda a fala da Nilma, né? Que sempre, como eu pude ver neste encerramento, é uma fala forte, incisiva e que aponta caminhos importantes, né? Importantes quando nós pensamos que sociedade nós queremos, qual é nosso projeto de nação, para que nos educamos, para que nós educadores e para quem nós trabalhamos. É importante pensar que trabalhar com as crianças pequenas, com os maiores, com os adolescentes, com os adultos, trabalhar enquanto professores, nós estamos ajudando a construir um projeto de vida, ou melhor, estamos ajudando a construir projetos de vida. Desde as crianças muito pequenas, até, evidentemente, os adultos, se pensarmos na universidade, no convívio, nos ambientes escolares, né, ou universitários, convívio com os colegas e o convívio com os professores são oportunidades de as pessoas irem aprendendo e, mais do que isso, compreendendo e formando
a sua posição sobre o que é o convívio entre pessoas de diferentes pertencimentos étnico-raciais, de diferentes formas de vida, de diferentes escolhas para a condução da sua vida. E isso tudo reflete e mostra o projeto que nós temos de convivência, né? O projeto de convivência para a construção da nação, para a construção da sociedade. De que forma nós interagimos, nós adultos entre nós adultos com os adolescentes, nós adultos com as crianças. Esse convívio, essas interações, elas dão como pistas para caminhos a serem seguidos, né? Pistas para que se escolha que rumo se quer dar, não só a própria vida, a vida pessoal, mas que rumo se pretende dar ao convívio com as pessoas que se criaram e que se estão formando em relações, em vivências que são distintas. E as relações entre as pessoas e o ambiente em que vivem, elas vão construindo um projeto que não é só de convivência pessoal, é um projeto de sociedade. E, como já dizia inicialmente, é o projeto de nação. Isto começa com as crianças nas suas famílias, né? E se fortalece no convívio nos estabelecimentos de ensino. Com frequência, ainda, os nossos estabelecimentos de ensino têm como referência um grupo social, não é? Um grupo social que seriam aqueles descendentes de europeus, e, portanto, pessoas de etnias brancas, pessoas que constroem um projeto, muitas vezes, não para a nação, mas para o seu grupo social. Então, desde pequenos, as crianças elas enfrentam, né? Elas enfrentam relações sociais. Quando eu digo enfrentam, quero dizer, elas aprendem que as pessoas, elas não são exatamente iguais. A lei garante a nossa igualdade, né? Mas as pessoas são diferentes, todas as pessoas são diferentes umas das outras. E esta diferença no convívio das crianças pequenas, ela muitas vezes ela é difícil de ser compreendida pelos adultos, que muitas vezes estão querendo como que uniformizar esta diferença. Quer dizer, muitas vezes na educação das crianças se pretende convencê-las que há um jeito mais perfeito de ser humano ou há um jeito mais perfeito que permite que as pessoas se realizem dentro da sociedade. E muitas vezes o realizar-se dentro da sociedade significa como posso eu tirar proveito para ter uma boa vida. Uma boa vida nem sempre é entendido como relações entre pessoas que constroem uma boa vida para todos. Então, este é um desafio que é bastante grande, evidentemente, não só para os professores, bastante grande também para as famílias, né? Diferentes, e as pessoas com quem as crianças convivem
as pessoas de diferente geração. Como se vê, pois, a educação das relações étnico-raciais não é um tema, não é uma preocupação das escolas, ou melhor dizendo, não deve ser unicamente uma relação, uma preocupação, digo eu, de professores, mas uma relação, uma preocupação de pais e de pessoas adultas, porque as crianças se formam no convívio com todos os adultos que passam por elas, né? Que passam eventualmente, ou que passam durante algum tempo, né, da sua vida, seja da sua vida escolar, seja da sua vida de convivência em diferentes âmbitos da sociedade. As crianças, elas são muito observadoras e elas são muito, muito curiosas, né? Elas se preocupam não em reproduzir exatamente o que elas veem dos adultos, mas elas se preocupam em poder expressar-se de forma que aquilo que elas aprendem dos adultos seja compreendido, por exemplo, portanto, traduzido por elas, seja compreendido também pelos adultos. Ora, numa sociedade complexa, e todas as sociedades são complexas, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, embora tendo um lastro cultural e social comum, elas interpretam este lastro. E este lastro permite com que as pessoas se reconheçam no ambiente. Mas de forma alguma as uniformiza, as torna como se fossem todas exatamente iguais ou muito parecidas. Então, o convívio com as crianças pequenas, na sua espontaneidade, exige dos adultos, ao mesmo tempo que compreende o jeito dessas criaturinhas, né, irem se constituindo pessoas e se constituindo também cidadãos e cidadãs. E a única forma que nós temos de nos constituirmos pessoas é no convívio uns com os outros, umas com as outras, quer dizer, as pessoas, cada pessoa tem um jeito próprio de entender o que é viver, de entender o que é brincar, de entender o que é o seu papel presente, atual, e qual é o seu papel futuro na sociedade. Eu acho difícil trabalhar com as crianças pequenas, mas, ao mesmo tempo, encantador, porque elas guardam uma curiosidade bastante animada, né? E, ao mesmo tempo, elas têm um olhar curioso, né? Aquele olhar da descoberta, aquele olhar de quem vê pela primeira vez. Aquele olhar que permite ir profundamente. Vocês já devem, seguramente, é claro, ter observado este olhar em diferentes situações, quando eles buscam e pretendem decifrar o que estão vendo, né? Seja uma planta, por exemplo, uma flor, aquela curiosidade de quem vê pela primeira vez. Seja um brinquedo, seja a forma como as pessoas se encontram.
não é? As crianças têm um olhar curioso e, ao mesmo tempo, acolhedor, quase sempre, né? Quase sempre acolhedor, mas muitas vezes, quando deixam de ter este olhar acolhedor, é porque eles já foram direcionados, e frequentemente por posturas de adultos, a ter um olhar que muitas vezes isola a outra pessoa, não permite que outra pessoa seja reconhecida como uma pessoa tão valiosa como aquele que está olhando. Na nossa sociedade, com muita frequência, as crianças, à medida que vão crescendo, elas vão adquirindo um olhar que classifica as outras pessoas com quem elas cruzam. E, por isso, algumas pessoas elas vão cumprimentar, elas vão saudar, vão sorrir, vão reconhecer a sua presença e a sua humanidade. E outras pessoas, elas vão rejeitar, vão olhar com um olhar quase que de reprovação, quase que perguntando assim, o que tu estás fazendo aí? E esses olhares de reconhecimento das outras pessoas como pessoas igualmente valiosas, as crianças aprendem de nós adultos. As crianças que conseguem não ser acolhedoras de outras pessoas, elas aprenderam em algum momento, ou em vários momentos, de adultos, a distinguir grupos, né? Grupos de pessoas, a distinguir a pessoa que seria a professora, a distinguir a pessoa que se encarrega de limpar o ambiente escolar. Mas é uma distinção classificatória. Claro, há distinção de função, mas não deve haver distinção na construção da humanidade, na construção de pessoa. E a construção de pessoa nós fazemos no convívio de umas pessoas com as outras pessoas. Ora, se eu vou me relacionar com alguém a partir de uma informação de que esta outra pessoa possui uma característica que me foi informado que não é uma característica positiva, as relações desde pequenos e até as relações futuras, elas estão prejudicadas. Quer dizer, então, o que nós vivemos no dia a dia, nós sabemos que não é uma construção daquele momento. É alguma coisa que, durante toda a vida, a gente vem elaborando. Mas elaborando quem? Como? No convívio de umas pessoas com as outras pessoas. As crianças pequenas, né, elas costumam, com frequência, ser muito espontâneas, né? São acolhedoras, nem sempre, às vezes rejeitam, mas também são muito curiosas. Uma das coisas que mais me fascina é ver os olhos de uma criança, em geral, das crianças pequenas, quando estão vendo alguma coisa pela primeira vez. Seja uma árvore, seja uma flor, seja um brinquedo, seja um jeito da pessoa, de pessoas, sejam adultos ou sejam crianças, agirem, conviverem, né? É um olhar de uma curiosidade muito grande, né? Não é uma curiosidade que fere quem está observando, mas é aquele olhar da descoberta, né? É aquele olhar que permite ir significando o mundo
que as rodeia e um mundo que elas vão aprendendo a construir, a manter ou a modificar. Este é o grande desafio, no meu entender, um grande desafio para as pessoas, os adultos que trabalham com os pequerruchos, né? Ao mesmo tempo que eles têm uma abertura enorme, eles têm uma capacidade também de decodificar, de aprender e de reproduzir o que nós, adultos, ensinamos, até mesmo quando não estamos com a intenção de ensinar, porque eles são muito curiosos e muito interessantes. Eu lembro que um dia, lá na Federal de São Carlos, eu ia saindo e vem umas crianças da creche, que fica um prédio próximo ao Centro de Educação e Ciências Humanas, e 2 meninos vêm correndo na minha direção e me perguntam: teu cabelo é vermelho? E as mães, eu vi que as mães estavam um pouco mais para cima, ficaram aflitas e diziam: vem, deixem a professora, não sei o quê. Eu disse: sim, meu cabelo é vermelho. E aí continuaram: e tu já viste Boitatá? As mães aí estavam completamente nervosas, porque estavam relacionando, tinha uma história que eles aprenderam que o Boitatá era vermelho. Então, eles vieram na minha direção, eu disse: tu já viste o Boitatá? Eu disse para eles: sim, já vi, porque lá na minha terra, bem longe, tem um Boitatá. E o Boitatá, mas como é que ele é? Ele é como um boi, mas ele tem os olhos vermelhos. E esses olhos vermelhos, ele vê tudo. Inclusive vê quando criança está fazendo arte, que não deve fazer, mas ele não come, não, ele não faz mal a gente, ele só quer crianças comportadas. Mas estou trazendo esse exemplo para tentar mostrar como a curiosidade, né, uma curiosidade não ofensiva, embora as mães tenham ficado aflitas, né, talvez elas pensassem que fosse perguntar se eu era um Boitatá. Mas então, essa curiosidade que permite, no meu entender, um convívio com diferentes idades, com as diferentes faixas etárias, um convívio que vá permitindo a construção de sentidos da vida, a construção de convívio, as pessoas umas com as outras. E dizendo isso, eu estou querendo chamar a atenção para as relações étnico-raciais. E qualquer outro tipo de relação que nós mantemos, né? Muitas vezes, as relações que mantemos com outras pessoas, elas são informadas por preconceitos, né? Preconceitos contra os moradores de rua, por exemplo. Então, as pessoas não querem se aproximar ou mesmo ouvir, se eles quiserem dizer alguma coisa. Então, é importante que a gente tenha presente o que eu sei sobre as outras pessoas, o que eu sei sobre as outras pessoas com que eu convivo. E isso que eu sei, que informações me trazem para que eu me relacione com essas pessoas. A gente sabe que as crianças negras, muitas vezes, muito ainda com frequência, elas sofrem agressões por palavras, né? Que vêm dos coleguinhas, mas também, muitas vezes, são
dos próprios gestos e olhares dos professores. Eu lembro de uma pesquisa que eu li há algum tempo atrás, um tempo até bastante grande, de que uma pesquisadora examinou-se, pôs junto das pessoas que acolhiam crianças pequenas, na chegada à creche, e notou que as pessoas que estavam recebendo, elas abraçavam as crianças, algumas crianças até chegavam a beijar, acariciavam, passavam as mãos no cabelo, mas também notaram que quando se tratava da chegada de uma criança negra, este carinho ele era mais controlado, ou até chegava a ser praticamente inexistente. Não é que a pessoa não olhasse para a criança ou não a acolhesse, mas não havia todo esse abraço, o beijo, o olhar, quer dizer, havia um acolhimento de trazer a criança para dentro da escola, né, de conduzir para onde tinha que conduzir, mas não era aquela troca de olhar, aquela troca de gesto que mostrava: eu te reconheço como uma pessoa, eu te reconheço como uma pessoa igual a mim. E então imaginem a situação que muitas crianças chegam a sofrer, né? Que muitas crianças negras chegam a sofrer, ou algumas crianças que têm alguma deficiência, por exemplo, de aprendizagem. As crianças, os coleguinhas, talvez tenham atitudes que possam ser que as fira, mas os professores também têm. Também os adultos que convivem com essas crianças. A gente sabe que cada vez mais há uma preocupação dos professores no sentido de que todos se sintam incluídos, de que todos sejam igualmente abraçados, de que todos sejam igualmente penteados, porque este é outro ponto, que ainda recentemente eu ouvi de uma creche, de que as professoras penteavam os cabelos de todas as crianças, menos os cabelos das crianças negras, porque eles diziam que não iam saber pentear o cabelo das crianças. Quer dizer, o comportamento dessas professoras ainda era movido pela ideia de que o cabelo daquelas crianças seria duro, que elas não precisavam nem o trabalho de tocar o cabelo das crianças para ver que cabelo é cabelo, né? E que não tem essa ideia do cabelo duro. Então, as relações, estou insistindo com os exemplos, porque as relações étnico-raciais, elas se constituem no ambiente familiar, no que as crianças ouvem dos adultos e na forma como os adultos se relacionam entre si e com outras pessoas de distintos pertencimentos étnico-raciais. Portanto, desde a educação infantil, desde os pequeninos, se combate, ou se quiserem, se tem que descolonizar mentalidades que são forjadas nas relações entre as pessoas desde que elas são pequenas e convivem no dia a dia de suas famílias e de suas escolas. E é nesse convívio, então, que são reforçadas e transmitidas as ideologias de que haveria civilizações superiores, de que haveria jeitos de viver que seriam mais humanos, de que não há, que alguns grupos seriam menos
teriam trajetórias de vida e de história que seriam menos valiosos ou menos dignos. No meu entender, desde o início, então, das crianças pequenas, a gente tem que estar ensinando história dos nossos povos, história e cultura dos nossos povos, dos povos indígenas, ensinando para as crianças que eles foram os primeiros, que eles são os donos do território. Há alguns anos, bastante anos mesmo, eu tive uma colega descendente de alemães e que foi lecionar numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, em que a maior parte dos habitantes são descendentes de alemães. E ela própria não era originária dessa cidade, mas também descendente de alemães. E chegou uma família na cidade, em pré-escola, e as crianças foram para a escola onde ela lecionava, que era uma família indígena, e que tinha crianças pequenas indígenas que foram para a escola. E as relações raciais, elas não eram nada harmoniosas nesta localidade, né? Em que ela morava. Quando as crianças chegaram na escola, e as crianças indígenas, ela disse para as crianças: nós estamos recebendo uns colegas, uns coleguinhas que são indígenas. Vocês sabem que eles são os donos deste país. Quando os nossos antepassados vieram, eles já estavam aqui. E vejam bem como eles foram bons, que eles nos deixaram ficar, porque eles podiam pôr todo mundo a correr, e eles nos deixaram ficar aqui. Então, a gente tem que ter muito respeito por esse povo, e diz que a relação entre as crianças, ela foi tão enfática, que a relação das crianças foi positiva, altamente, dizia ela, porque aí os coleguinhas que já estavam na escola, né, tinham todo o cuidado com aquela criança e todo o destaque. Então, na época que brincavam de roda, né, não sei se ainda brincavam de roda, quem ia para o meio da roda primeiro era a coleguinha, o coleguinha indígena, porque tinha permitido, né? Então, se tinha alguma coisa, em primeiro lugar tinham que ser eles, porque os demais estavam agradecidos, né? Filhos de imigrantes e conhecedores dos trabalhos que passaram os migrantes. Com isso, eu estou querendo dizer e salientar que a educação das relações étnico-raciais, ela começa muito cedo, né? E uma boa pergunta, foi uma pergunta de uma pesquisa, né? De uma pesquisa não minha, do professor Douglas Verranja, com professoras, que foi perguntar de onde é que vem o que eu sei sobre as pessoas negras. Como foi que eu aprendi o que eu sei sobre as pessoas negras? Quem me disse? Eu observei, eu fiquei sabendo o que dizem, como eu sei também sobre as pessoas indígenas. Como eu construí isto? E por que eu digo que as pessoas negras não trabalham muito, mas não têm capacidade de estudo? Não tem capacidade de estudo? De onde é que veio essa ideia? Quem disse isso? Essa é uma forma interessante de, desde pequenos, desde os pequenininhos, a gente ir educando as relações, né, entre os diferentes grupos sociais e também entre os diferentes grupos étnico-raciais.
talvez porque eu não trabalho com crianças muito pequenas, nem tenha nunca trabalhado, mas eu acho muito divertido estar com elas, todas as chances que eu tive de convívio, né, me dá esta ideia. E o divertido vem, em grande parte, pela curiosidade que eles têm e pela crítica que eles nos ensinam. E eu, quase concluindo, vou contar o exemplo de uma menina, há anos atrás, hoje é uma moça, que tinha que procurar, não só ela, como todos os coleguinhas da educação infantil, procurar para fazer um cartão, um painel para o Dia das Mães, em revistas, uma mulher que representasse a sua mãe. Então, eles iam nas revistas procurar uma mulher que tivesse algum detalhe que fizesse lembrar a sua mãe. E a menina negra, era a única na sala, ela olhou todas as revistas, ela não foi nem para o recreio, ela ficou procurando, e quando terminou a manhã, ela disse para a professora, nenhuma revista aqui traz uma mulher que se pareça com a minha mãe. Então, a professora se dá conta que realmente não havia um jeito uniforme de ser pessoa, de ser brasileiro, e muito menos de ser representado pela que representasse a mãe, né? Claro, a menina trouxe para a professora uma questão importante, né? Uma questão importante que era, se não somos todos iguais, mas não somos todos tão iguais, e temos que aprender nas nossas diferenças a dialogar, a conversar e a construir. E a construir o quê? A construir brincadeiras às crianças. Mas aprendendo a construir brincadeiras, lidando com as diferenças que existem entre as crianças. Estou salientando as diferenças étnico-raciais, mas existem outras diferenças, é que vamos aprendendo o convívio, né, para a vida adulta, e muito mais do que isso, que vamos aprendendo a construir o nosso projeto de nação. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para a reflexão de vocês. Sinto que tenha tido dificuldade para chegar, mas espero que, de alguma forma, contribua. Muito obrigada pelo convite. Poxa, Petro, é sempre uma honra e uma potência estar contigo, estar com a professora Nilma. É muito emocionante, né? Eu tive a oportunidade de escrever também nesse dossiê que a professora Nilma escreveu com a nossa querida Cristina Teodoro, um texto maravilhoso que a gente conseguiu projetar ali pelas indicações da professora Nilma, um pouco com meu amigo Filorde sobre o que nós chamamos de complexo Miguel Otávio, como a capacidade racional ou não, consciente ou inconsciente, do adultocentrismo banalizar os riscos aos quais as crianças estão submetidas, ao ponto de morrerem de modo gratuito, estúpido, violento, irresponsável e negligente. Isso diz respeito às desigualdades sociais herdadas de um sistema colonial que testa a todo tempo vida passiva de morrer, como se fossem as nossas, e as crianças nos ensinam a resistir. Que lindo te ouvir, Nilma, falando sobre a interseccionalidade da infância, porque a gente tem pensado sobre isso, né? Será que há racismo sem adultocentrismo? É uma pergunta, né, que a gente também precisa se fazer, e muito obrigada por você nos apoiar, nos ajudar e caminhar conosco nessa busca por justiça, que tanto te define nessa luta desse movimento negro educador. E Petro, né, pela senhora ter ensinado como a gente pode aprender com as crianças, né? Eu sempre digo que eu aprendi a pensar com as crianças e espero continuar aprendendo. Então, devolvo a palavra à professora Nilma para fazer suas considerações finais, posteriormente o tchau da professora Petronile, e aqui eu já me despeço, dizendo quão honrado estou em estar ao lado de vocês. Muito obrigada, gratidão,
Axé e Adupé. Muito obrigada, Ellen. Eu só tenho que agradecer o convite e é uma honra sempre participar com a professora Petronília, das mesas que já participamos juntas e de outros trabalhos. Esse encontro também é bom para ver a Petronília, né? A professora Petronília, e matar um pouco a saudade de vê-la e dizer que é sempre um prazer aprender com ela. E deixar aqui, eu acho que eu quero deixar o desafio, né, que eu coloquei no início, que eu acho que nós, educadoras e educadores da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e em especial aquelas e aqueles que se dedicam aos estudos das infâncias negras, temos nesse momento que nós vemos no Brasil, esse desafio, esse dever. Eu acho que esse é o momento de nós construirmos propostas, projetos que nós queremos, antirracistas, que sejam emancipatórios e inovadores, não aguardar o nosso retorno ao Estado democrático, que eu tenho certeza nós estamos lutando para que ele retorne. Ano que vem é ano de eleições, nós temos que votar com muita sabedoria e consciência, para que a gente retire esse Estado necropolítico que tanto mal tem feito às pessoas no Brasil, principalmente as pessoas pobres e as pessoas negras, e aí as nossas infâncias, nossas crianças. Então, acho que seria muito importante, nós temos o setor, né, da educação básica, na DPN, seria muito interessante a formação de um projeto mesmo, sabe? Que esse projeto possa ser discutido com os futuros candidatos à presidência, em especial os de esquerda, e em especial, é claro, eu acho que tem que ser discutido com o partido que já implementou políticas voltadas para a educação das relações étnico-raciais. Acho que nós não devemos deixar que as pessoas venham até nós e perguntar o que nós pensamos. Uma coisa que eu tenho aprendido com o movimento negro, e nesses últimos tempos, principalmente, é a inflexão que o movimento negro teve de ser propositor, né? Se ele é um educador, como eu creio que e acredito que seja, e se ele se expressa das formas mais diferentes, como eu penso, e penso que há, como o Alex Hatz coloca no seu artigo, um movimento negro de base acadêmica, é hora de nós juntarmos esse movimento negro de base acadêmica e esse movimento negro de base, de educação básica, juntarmos e organizarmos uma proposição. E essa proposição que defenda as nossas crianças, principalmente as nossas crianças negras. Então, eu queria deixar aqui esse desafio / denúncia, porque acho que os tempos são muito difíceis e hoje, pensando em Paulo Freire, acho que ele nos inspira a sermos propositores e não sentarmos e esperarmos a vida passar para ver o que vem depois. É agora, no presente, que nós fazemos a mudança e é isso que o movimento negro, historicamente, as nossas ancestrais africanas sempre fizeram, né? E que Paulo Freire também aprendeu com elas e com eles. Muito obrigada. Também, como a Nilma, eu agradeço o convite por estar esta tarde com vocês. Lamentei que tive problemas de conexão para poder começar, que não me permitiu de ouvir a Nilma, né? É sempre um prazer poder estar com ela, trocar ideias e construir projetos, né? Agradeço a Ellen também o convite e a oportunidade de estar junto. Também tivemos um convívio longo, inclusive participando e organizando de projetos. Estamos num momento importante, um momento político de decisões sérias, né? E essas decisões que nós ajudarmos a construir e a tomar, elas têm reflexos certamente na vida das nossas crianças, dos adolescentes, dos estudantes, mas notadamente das nossas crianças. Então, que nós tenhamos sabedoria suficiente e firmeza
para construir realmente um projeto de nação em que todos estejam incluídos, porque estejam incluídos, porque são participantes da construção, são sujeitos da construção com suas diferentes proposições, pessoas de diferentes pertencimentos étnico-raciais e de todos outros pertencimentos e formas de ser humano, né? A nossa humanidade, na sua diversidade, esteja contemplado nas políticas públicas construídas justamente pelas pessoas, pelos grupos, na sua especificidade. Política não pode ser doação de um grupo para outros grupos. Uma política é construção dos cidadãos, cada grupo, né? Não, porque não é a construção de uma política, não é um ato isolado, não é doação, mas é construção que se faz a partir da história, construção de um projeto de sociedade. E a grande pergunta que tem que ficar conosco, né? Não só nós, conosco educadores, mas com cada cidadã e cada cidadão. Que nação nós queremos? Nós estamos ainda, conforme eu já disse, né, estamos ainda reproduzindo um projeto de sociedade criado no século XVI, quando os portugueses invadiram o Brasil e impuseram um projeto de sociedade que vem se reproduzindo e que já está mais do que comprovado que não serve. Quer dizer, eu não vou dizer nem não serve mais, não serve. Então, que projeto é esse? Que força e que coragem, que sabedoria e que conhecimentos nós precisamos para construir esse projeto e que todos os brasileiros estejam presentes e participantes. Muito obrigado, Ellen. Nilma, bom te ver. Lamentavelmente não te ouvi. Não ouvi completamente, ouvi só o finzinho, mas um grande abraço. Um grande abraço também às estudantes que ajudaram a fazer a conexão, já que nós tivemos alguma dificuldade. Boa tarde, então, a todas as pessoas também que nos deram a alegria de nos acompanhar e que a gente não está vendo, mas a gente está sentindo a energia. Boa tarde.